pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você, que eu, que dois, que 10, que 10 milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem fica tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por Adorei a música. Então, boa noite. Boa noite. Se eu sou Boa algo noite. incompreensível, meu Deus é mais, né? Mas a gente está aqui também para nos compreender, né? E através de nos compreender, compreender um pouco mais de Deus também, né? Então, mistério sempre há de acontecer por aí também, né? Então, a gente ter consciência de estar nesse meio de consciência, de mistério, de incompreensível, de compreensível, e parar um pouquinho de achar que a nossa lógica faz algum sentido, porque não faz. Essa nossa lógica não faz sentido nenhum. Então, quando a gente fala, né, da astrologia com o pensamento complexo, né, que considera todas essas coisas, né, que não tira conclusões. Então, já falei aqui dos 4 compromissos, né? Alguma vez, vou repetir, né, Denise, esses 4 compromissos, né? Que é a impecabilidade da palavra, não levar para o pessoal, não tirar conclusões e dar o melhor de si. Ou seja, que dar o melhor de si não é ser perfeito, é simplesmente dar o melhor de si. É só isso que a gente precisa da gente, né? Dar o melhor de si. E quando a gente tira conclusões, a gente fecha todo o milhão, bilhão de possibilidades que tem por trás de cada fato. E a gente tira uma conclusão e fica refém eternamente daquela conclusão. Então, quando eu acho que quando o Deus do Antigo Testamento fala da idolatria, né, condena a idolatria, eu acho que a idolatria é tirar conclusão, sabe? Você
conclui que isso é isso e você icono, você transforma aquilo no teu ícone, né? E fica idolatrando, transforma aquilo num ídolo. Seja do bem, seja do mal, isso presta, isso não presta, virou uma identificação, virou um ídolo, uma idolatria. Então, Urano, regente da nova era, regente da era de Aquário, ele detesta isso. Porque Urano, você nunca vai tirar uma conclusão de Urano, porque Urano salta daqui para lá. Por isso, quem conhece os meus mapas, que a gente apresenta aqui também, quem conhece notação astrológica, que nem a Beth, que fazia tempo que não aparecia, bem-vinda, vê que eu uso uma notação para Urano que é tipo um sol com uma flecha. Ou seja, ele salta, ele vai. Ele não se satisfaz com uma conclusão que a gente possa tirar. Ele está sempre atrás de algo perturbador, ele é perturbador, e nós estamos nesse momento. Nós estamos vivendo uma era uraniana profundamente, com Urano em Touro, principalmente, Urano agora conjunção com Vênus. Então, são coisas que levam a gente a se soltar, a andar na corda bamba, a largar a mão de querer ter uma segurança que não existe, porque dentro dessa segurança que a gente quer ter, qualquer coisa pode desestabilizar a nossa segurança. A gente vê esses caras aí que saem na revista não sei quê, que são os trilionários, mais trilionários do mundo. Aqui também o Magazine Luiza, de repente, perde 1 bilhão, não sei quantos milhões. Talvez para eles não faça falta também, mas perdem. Então, isso nós estamos vivendo uma situação cada vez mais indefinida. E ou a gente aprende a viver numa situação indefinida, ou a gente só vai sofrer e continuar nos enganando, né, com mentiras que a gente conta para nós mesmos. Porque eu acho que essa coisa da idolatria também é isso, são mentiras que a gente conta para a gente mesmo e acredita, e fica nelas. Então, qual é o antídoto para isso, né? Qual é o antídoto para essa situação indefinida que nós estamos vivendo? É a gente ser o que a gente é. No momento que a gente é o que a gente é, não tem mais o que discutir. A gente sendo o que a gente é, a gente vive o que a gente tem que viver, e a gente não precisa também de estar procurando se amarrar em coisas, né? Salve, usuária Tânia. E então essa aqui é essa questão da consciência, né? A consciência é uma palavra que a gente tem usado tanto, mas até que ponto a gente realmente entroniza o que é a consciência, né? Que essa que a gente chamou nesse título de hoje, consciência de si, né? É algo que faz com que a gente nos saiba mais o que a gente é e atue mais sendo aquilo que a gente é. Que seria muito fácil se não fosse as idolatrias, né? Se não fosse essa necessidade de agradar os outros,
se não fosse essa necessidade de se envolver mais com o que está fora da gente do que com o que está dentro da gente. Tem gente que nasce, cresce e morre sem nunca fazer o menor contato com a sua profundidade interna, nem com a sua superficialidade interna. Vive personagem a vida inteira. E se a gente está aqui falando nisso, é porque é hora da gente não só ter essa consciência dessas coisas, mas o que eu tenho falado dia a dia é entronizar, viver essa consciência. Porque a gente também dá muita desculpa. Eu tenho consciência que o alimento orgânico é muito melhor do que o veneno que a gente compra no supermercado e tal. Eu tenho consciência, mas é mais caro, mas é não sei o quê, mas é não sei o quê. Então, isso é desculpa, entende? Eu, por exemplo, nesse caso, eu não como tudo orgânico, eu como o máximo de orgânico que eu posso, sem me violentar também, entende? Mas eu sei, eu tenho consciência que quanto mais orgânico eu comer, melhor será para a minha saúde. Então, eu entro num caminho de comer cada vez mais orgânicos. Não preciso virar bandeira do orgânico, sou orgânico, quem não é não presta. Não precisamos disso, né? Isso é um exemplo que eu dou, porque o alimento orgânico ele é uma coisa que está se desenvolvendo através da consciência coletiva. Então, é uma coisa muito importante, porque ele é como uma medida. Quanto mais pessoas você vê comendo orgânicos, quanto mais pessoas você vê diminuindo o consumo da proteína animal, seja por qualquer motivo que seja, o que importa é que a consciência coletiva está fazendo esse caminho. Isso que eu estou falando de alimentação é só um exemplo, mas é um exemplo muito claro, porque a gente está vivendo essa questão da alimentação no dia a dia, né? Tá, eu gosto de falar quando eu nasci, né? Eu vou falar quando eu nasci, porque quando eu nasci ninguém aqui tinha nascido ainda. Acho que a Célia já tinha, acho que a Célia já tinha nascido 1 ano Eu mais já que sou eu. mais velha do que você, sou mesmo. Você também, as duas Célias? As duas Célias, eu não sei a outra Célia qual que é, a Célia... Tem a Célia Goldfeder aí. Ela que eu acho que é mais velha que eu. Não, eu tenho 75, você é mais novo do que eu. Então, você tem 1 ano mais que eu também. Tá vendo? Mas naquela época, a gente ia na venda. Na venda. Minha mãe mandava ir na venda, e a venda, eles pegavam aquele saco de papel pardo, né? E pegava aquele colherão de feijão assim, né? E tchum, 1, 2, pesava, né? Pesava com os pezinhos, né? Punha lá os pezinhos, marcava na caderneta e eu levava o feijão para casa, né? E de manhã tinha litro de leite de vidro na porta de casa, que deixava vazio, de manhã estava cheio. Era lindo. Tinha pão fresquinho na porta de casa. Era tudo assim, né? Na casa dos meus avós tinha pé de couve, pé de figo, uma série de coisas que a gente não encontrava com facilidade. Então, eles plantavam no quintal. Era maravilhoso. Então, gente que podia plantar no quintal, né? Então, hoje, cadê o quintal? Cadê o quintal, né? Então, aí a gente está falando de consciência, tá? Aí a gente está falando de consciência, porque tudo é trajetória. A gente se prende nos momentos. Por exemplo,
Mercúrio deixou de ser retrógrado. Ai, que prazer! Mercúrio ficou retrógrado. Ai, que perigo! Então, e isso também, a pessoa nem percebe isso daí, fica uma falação, né? Mas tudo isso traz uma consciência de Mercúrio, de retrógrado, de ascendente, de Sol, de Lua, que 40 anos atrás, quando eu comecei a estudar astrologia, ninguém tinha, né? Nem muito menos eu tinha. Saber o que era ascendente, coisa, saber o valor da astrologia, né? E hoje em dia a gente tem muita gente muito profissional de astrologia, mas mesmo assim ainda não existe na astrologia uma consciência clara do papel da astrologia. Hoje em dia a gente ainda fica muito amarrado, como eu sempre digo, naquilo que é acadêmico. E aquilo que é acadêmico, como eu falei no começo, é aquilo que é linear, racional, né? Então, foge a essa regra que o Gilberto Gil colocou na música, que quem não ouviu aqui vai ouvir uma frase agora, né? Se eu sou tão incompreensível, meu Deus é mais, né? Então, como compreender as coisas assim, com essa ciência tão clara, né? De que está dizendo a verdade, porque está seguindo metodologia materialista, né? Então, essa própria ciência cansa de escorregar. Por outro lado, existe uma grande proteção, uma grande abóboda de proteção no nosso planeta, formada por anjos, querubins, arcanjos, arqueus, serafins, que essa enorme proteção permite que a gente sobreviva, porque se fosse depender das ideias que a gente faz da vida, talvez a gente não estivesse sobrevivendo mais aqui. E esse é o caminho também. Esse é o caminho, não tem nada errado. Mas vamos ser mais práticos agora, né? O que nós precisamos fazer com relação à consciência de si, a consciência da gente mesmo, a consciência do coletivo? O que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos, cada vez que a gente entra em contato com uma coisa que nos surpreende, nós precisamos entronizar isso. Nós precisamos poder mudar comportamentos. É fundamental que a gente mude comportamento. Então, a gente desenvolveu o mecanismo, precisamos tomar conhecimento desses mecanismos, de projetar no outro, né? De se identificar com outras coisas, como eu falei no começo, de não observar, né? E de se preocupar com a imagem, e não observar a si mesmo. Então, mesmo muita gente, né, que já faz trabalhos de autoconhecimento, tudo, faz, mas nem sempre entroniza isso. Então, astrologia e consciência de si. Como a astrologia pode ajudar a gente a ter mais consciência do que a gente é e, então, fazer as nossas escolhas mais de acordo com aquilo que a gente é. Porque não tem como explicar por que ou para que a gente é assim. Por que a Célia Goldfeder é do jeito que ela é? Por que a Maísa é do jeito que ela é? O Celso, eu. Por quê? Agora, cada um de nós é um ser absolutamente único. E nós todos juntos formamos um ser
único. Isso é consciência ou não, gente? Nós sabemos disso, mas até que ponto nós agimos com a consciência de que nós somos um organismo único? Né? Nós e a natureza e tudo. Somos um organismo único. Como a gente tem pele, pelo, sangue, bactéria, vírus, enzimas. Nós temos todas essas matas, todos esses animais, todos esses seres dentro da gente, e nós somos um organismo único. Então, a principal consciência desse novo tempo, de acordo com a astrologia, porque o tema é astrologia e consciência de si, a principal consciência que nós precisamos ter é que nós somos um organismo único. Quantas vezes a gente lembra disso durante o dia? Então, não é para ficar fanático em nada, né? Mas ficar mais atento às nossas identificações, aos personagens que a gente adota, às máscaras. Então, vamos falar um pouquinho da pandemia e consciência. Para mim é uma coisa muito clara. Eu tive um sonho pré-pandêmico, meses antes da pandemia. Esse sonho, eu coloquei esse sonho num grupo de alunos, inclusive do Trabalho de 60 a mais, foi o primeiro grupo que eu comecei a dar aula. Esse grupo fez um módulo e terminou. Mas eram pessoas, inclusive a Lilian Shibata estava nesse grupo, a Cecília Toselli, que alguns de vocês conhecem aqui, e a Ana Veiga, que ainda ficou brigando comigo por causa da interpretação de sonho e tal. Foi um papo interessante ali também. Mas qual foi o sonho que eu tive? Impressionante. É que eu estava assim numa grande festa, como se fosse uma festa de Palácio de Versalhes, sabe? Com as pessoas todas vestidas como da corte do rei Luís, não sei quanto. Mas todas as pessoas usavam máscaras quadradas, assim, enormes, que nem máscara do carnaval de Olinda, sabe? Todas as pessoas usavam aquelas máscaras. E todas fazendo os rococós dela. Então, esse sonho, é a primeira vez que eu estou falando nesse sonho, além daquela que aconteceu antes da pandemia. Mas eu sempre lembro que eu sonhei com essa pandemia. Eu sonhei com todo mundo de máscara, entendeu? E eu sonhei com uma máscara que não é aquela que a gente põe, né? É uma máscara que está dentro da gente. Eu não me excluo de nada, eu não estou apontando um dedo para ninguém e 3 para mim, não. Eu estou no mesmo rolo. Então, essa máscara, ela saiu de dentro e veio para fora na pandemia. Nós temos que fazer isso ser uma verdade. Nós não podemos, agora que a gente está usando menos máscaras, alguns usam mais, alguns usam menos, mas que nós já estamos tirando a máscara, está tendo esse movimento, nós temos que tirar a máscara de dentro também. É isso que eu tenho que me observar. A gente fica inseguro de abrir mão dos nossos personagens.
Mas nós temos que aprender, como eu falei no começo, para quem não estava, nós temos que aprender a viver na insegurança. Porque nós não vamos mais ter aquele tipo de segurança que a gente tinha até agora. É hora da gente crescer. Não dá mais para a gente ficar sendo monitorado pelos anjos e fazendo besteira aqui nesse mundo e detonando esse mundo. Faz sentido, gente? Sim, Total, total. todo sentido. Então, é uma questão essa, né? É um tema difícil, mas é uma questão da gente começar a ter mais atenção nisso. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Nós precisamos ter mais atenção nisso, mais observação nisso. Nós precisamos ter uma ideia de novo tempo na cabeça, que é o que eu faço. Não precisa ser como eu faço, mas eu dou o exemplo que eu tenho, sabe? Eu procuro viver na nova era todos os meus dias. Mas não é que nem um ser iluminado da nova era, um ser obscuro mesmo, que nem que eu sou, né? Mas na nova era e me surpreendendo às vezes com as besteiras que eu faço e procurando então corrigir de alguma forma isso, né? Porque eu não tenho problema nenhum errar se você está usando o erro a seu favor. Não está transferindo o erro para outros. Aliás, errar é necessário para corrigir. Se a gente fosse perfeito, a gente não errava e não precisava errar. Como a gente não é perfeito, a gente erra e precisa errar para poder corrigir, né, doutora Beleza? Verdade ou não? Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter essa consciência do uno. Não é mais eu, é todos. Então, quando eu penso em mim, penso em todos. A gente se comparar com alguém é a pior coisa que existe. Porque nós somos iguais, só que a nossa ótica vê diferente, porque nós temos as nossas particularidades. Mas não existe diferença de mérito entre nenhum de nós, mesmo aqueles que ganham prêmio Nobel, ou sei lá que qualquer outro prêmio, ou que são considerados Madre Teresa, tudo isso, todos nós somos iguais. Só que cada um está num ponto da sua trajetória. Mas ninguém nesse mundo nasceu melhor ou pior do que outro na essência. E cada um tem sua trajetória, então as trajetórias se cruzam. Imagina que coisa maravilhosa. Aqueles. Esqueci o nome daquele filme que ficava passando os carros assim, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Volta e meia voltava aquela cena. São várias cenas assim da humanidade muito incríveis, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês assistiram. Lucy? Hein? Lucy? Não entendi. Lucy? Não, não é isso, não. Não. Os androides, né? Hã? Dos androides. Blade Runner? Isso, acho que é esse. Blade Runner? Não, não. É um É- filme é- é documentário, Odisseia. não tem história. São cenas da humanidade. Odisseia no espaço, não? Não, não, não. É um filme sem história. Ah, tá. Teve dois. Teve um e o 2. Mas deixa, não importa isso. Vamos voltar Mas aqui para nós.
Sérgio, não sei se é o que você está falando, mas no YouTube tem um, eu não lembro se o nome é esse, é O Mundo em um Minuto. Ele é bem impactante, porque ele mostra desde o início até agora. Quando a gente fica assistindo, a gente sente no corpo essa coisa da que você falou da unidade. Eu vou ver se eu encontro, se vocês quiserem, eu coloco. É muito legal. São só 2 minutos, acho que é o Mundo em 2 minutos. Às vezes eu uso antes de começar alguma coisa, porque eu acho que é bem impactante, para mim foi. Não é esse que Não, você está falando? coloca sim, por favor. Tá. E então, para mim, realmente, né, como eu tenho falado muito, aquele filme Quem Somos Nós foi muito impactante nesse sentido, né? Muito impactante nesse sentido. É, até hoje me recordo, assim como toda a obra do Castanheda, mas falar em toda a obra é muita coisa, né? Mas assim como aquele livro que eu estou sempre falando, que é A Profecia Celestina. Aquele livro, A Profecia Celestina, é simples e objetivo. E aquilo traz consciência. Se eu seguir as visões da profecia celestina, se a gente seguir aquelas visões, que é valorizar as coincidências, a sincronicidade, observar essas coisas, aprender a lidar com a consciência, aprender a lidar com a sincronicidade, aprender a tomar decisões intuitivas. Tudo isso está nesse livro. E nós temos que aprender essas coisas. Porque nós não fomos formados para isso. Nós fomos formados para bater continência. Né, Silmara? Meu tio Peise, querido, me fazia, eu batia continência firme. Com 8 anos de idade, o meu tio militar, né? Não estou falando mal, estou falando que a realidade. Não estou falando mal. Eu tinha que bater continência firme lá, continência, né? E depois, nessa época que eu era garoto, meu tio era jovem também, entusiasmado com a aeronáutica, né, Silmara? Ele mandava você bater continência também, não? Mais ou menos, mas ele era um homem muito correto. E Sim, ele sempre era orgulhoso de ser militar. isso. Sempre Orgulhoso de ser militar, né? de... Isso não tinha nada de política na coisa, né? Que eu estou falando do pai da Silmara, que é meu tio, que ela é minha prima, né? Então, para quem não sabe, então ele era exatamente isso. Ele era um militar que não tinha nenhuma politização. Ele servia a Força Aérea, era médico. Ele servia como médico e ele tinha orgulho de pertencer a essa corporação, que essa é uma corporação bonita, né? Uma corporação bonita, essa coisa da unidade, né? Dos militares, por exemplo, os militares se sentem unidos numa coisa só, né? A FAB, a Força Aérea, como ele chamava, FAB, né? Então já são nichos, né, que unem aquilo. E hoje a gente fala mal de militar por injunções políticas, que nós não vamos entrar aqui no mérito. E está certo, o militar sempre fez guerra. Então tem uma hora que tem que mudar um pouco essa estrutura, né? Mas eu vou falar de uns exércitos aqui. Em breve eu vou falar dos exércitos de luz do Novo Tempo aqui, né? Que é uma palestra que eu dava antes da pandemia e eu vou trazer esses exércitos de luz do Novo Tempo aqui, considerando exército, na verdade, a união de grupos. Exército quer dizer exercício. Aqueles que exercitam são os exércitos, né? Então, precisamos recuperar a etimologia das palavras
e não a politização das palavras. Eu acho que quanto mais a gente se despolitizar no sentido de política partidária ou coisa assim, melhor. A política nossa é fazer o bem e não ver a quem, dizia Cristo. Né? A política nossa é tomar consciência de que nós somos um. Isso é política. E não aquilo que alguém vem dizer para mim que tem que ser assim, que tem que ser assado. Né? Então, isso também é uma consciência. De a gente poder se desvestir desses capotes todos que nos foram impostos. Ou seja, tirar todas as máscaras. E então tem, por exemplo, eu tenho uma amiga, que foi minha cliente, como geminiano, né? Tanto clientes se tornam amigos, como amigos se tornam clientes. A vida inteira isso aí acontece com o geminiano aqui. Então, essa é uma amiga minha que, só não vou citar o nome, que não precisa, mas que ela, inclusive, se formou também no Rio Aberto, como nós, se formou como instrutora do Rio Aberto. Foi instrutora formada, participante, não tão intensa, mas é. Mas ela adorava ir para praias de nudismo. Adorava ir para praias de nudismo. Ela curtia, não tinha nenhuma outra objetivo aí, segunda intenção, nada. Ela ia, ela gostava, ela conhecia as praias de nudismo do Brasil todo. E isso também, né, esse movimento de nudismo, também mostra um pouco da gente desvestir, né? Se ficar nu das suas máscaras, das suas coisas, tudo, se mostrar como você é. Então a gente vê na nossa sociedade, no movimento da nossa sociedade, você vê a consciência eclodir de diversas formas. O que a gente precisa aprender a interpretar as coisas. Se não fala, ai, nudismo, não sei o quê, sabe, é sacanagem, é libertinagem. Segundo ela, nunca fui numa praia de nudismo, mas segundo ela não tinha absolutamente nada disso, só simplesmente as pessoas não tinham necessidade de se vestir, né? Curtiam ficar à vontade dessa forma. Então, vai eclodindo, né? Como eu falei antes, a astrologia, quem diria que a astrologia, mesmo nós que estudávamos astrologia, mesmo aqueles professores nossos que já estudavam astrologia há muito mais tempo que a gente, não fazíamos ideia que a astrologia ia se espalhar do jeito que se espalhou. E assim como a constelação, né? Graças a Deus, tudo isso se espalha. Mas vamos então aproveitar isso e usar essas coisas sempre ao nosso favor. E não ficar tentando viver como nossos pais. Ainda somos. Essa era outra música que eu podia ter posto, né? Ainda somos e vivemos. Ainda somos e vivemos. Como nossos pais. Então, para isso, né, a gente precisa conviver, precisa estar realmente no espírito de conviver com o outro, entender que o outro é parte, né, sair um pouquinho da tensão 1-2 que acontece, né, entre duas pessoas, seja quem for, pai e mãe, pai e filho, mãe e filha, namorado, namorada, marido, mulher, professor, aluno,
chefe, subordinado, colega, não sei o quê. Todos nós temos pessoas polares na nossa vida. Eu duvido que tenha alguém que não tenha uma pessoa, pelo menos uma, mas geralmente mais, que sempre provoca você. E que você acaba entrando nesse jogo com essa determinada pessoa. Aquela lá é sempre uma provocação. O Castanheda falava disso. E ele chamava de... Não era mestre, mas era alguma coisa parecido com essa palavra que ele usava. Ele não era amigo, era uma coisa parecida com amigo. Benfeitor. Ele chamava de benfeitor. Aquelas pessoas que faziam isso. Porque te obrigava a sair fora daquela tua placidez, com a tua, né, com as pecinhas que você coloca ali para ficar feliz, né? E alguém vem e te tira daquilo. Isso é Urano também. Isso é Urano. A nova era está cheia disso. Então, sempre tem essas provocações, essas coisas. Precisamos usar tudo isso com amor, abraçando as pessoas. E nós não somos obrigados a desenvolver esse processo com pessoas que a gente tem dificuldade. Nós não somos. Nós precisamos respeitar as dificuldades que a gente tem com as pessoas também. Mas nós precisamos estar junto de pessoas que vibram como a gente. Nós precisamos desenvolver o conceito da vibração. Porque a pandemia nada mais é do que uma vibração de baixíssima qualidade, virótica, que atinge uma sociedade que vibra baixo. Então, aí não tem jeito. Você não vai mudar a sua vibração do dia para a noite. Então, se a sua vibração é baixa, o vírus é muito mais fácil. É muito mais uma questão de vibração do que de contágio por proximidade ou por qualquer outra coisa. Acontece que a proximidade também tem, porque as pessoas próximas vibram mais ou menos da mesma forma. Então, elas começam a passar mesmo uma para as outras, né? Mesmo dentro do ônibus, pessoas que saem de casa às 4 horas da manhã, acorda às 4 horas da manhã, pega aquele ônibus para ir trabalhar, fica 3 horas no ônibus, troca 3, 4 vezes, ônibus, metrô, trem, não sei o que, tal, para ir trabalhar, sofrer naquele trabalho, com pessoas que também estão sofrendo naquele trabalho, o vírus se refastela, porque todo mundo ali está vibrando da mesma forma. Faz sentido isso, gente? Todo sentido. Então, é isso que nós temos que fazer. Estar próximo das pessoas que vibram mais alto, não deixar de acolher pessoas que têm outras vibrações dentro da nossa necessidade, dentro da nossa família, dentro das nossas amizades, mas nós podemos escolher as pessoas que a gente se relaciona mais e procurar estar mais junto e procurar, né? E principalmente cuidar das vibrações mais baixas que hoje em dia viraliza na internet também. Quais são? Tipo vergonha, tipo medo, culpa. Essas são as vibrações mais densas. Então, essas coisas eu posso eliminar, eu posso estar eliminando de mim essas coisas. Né? É difícil eliminar o medo, mas eu não preciso ter vergonha de nada, sabe? Eu não preciso me sentir culpado. Chico Xavier falava, né? Chico Xavier falava, não sofra por nada que aconteceu no seu passado. Deixe o seu passado lá no passado. Nossa emoção ela é tão frágil
porque a gente tem uma memória de coisas que aconteceram na nossa vida, de erros nossos, de besteiras que a gente fez, e aquilo lá a gente fica na chamada consciência, né? Então, a gente titubeia muito na vida, não sente confiança na gente, e aí, por outro lado, também exacerba, né? Para fingir que isso não é verdade, para fingir que eu não tenho confiança em mim, eu me mostro como se eu fosse super confiante, né? E escorregar na primeira casca de banana. Então, tudo isso nós conhecemos. Nós não precisamos ter presença. Consciência é presença, gente, mas é difícil estar presente, né? Eu mesmo, que sou tudo ar, né? Gêmeos, Libra, Aquário, é tudo ar, é difícil mesmo. Eu acho que eu já evolui bastante, mas é difícil, sabe? Volta e meia eu estou no carro, eu vou para um lugar, entro para outro, que eu estou mais acostumado aí, e lá vou fazer volta. Ai, meu Deus, né? Às vezes é fácil, às vezes complica tudo. E cada um tem as suas qualidades, as suas características e a sua necessidade de observar e ficar ativo. O que a astrologia pode dizer para a gente agora também sobre a pandemia e a necessidade de consciência que nós temos nesse momento da pandemia? Então, vamos pensar que 2020 e 2021, o que aconteceu, fora a grande surpresa que nós tivemos, porque mesmo eu, que passei 3 anos dando palestra, que 2020 ia ser um pesadelo, eu também me surpreendi com a maneira como isso tudo aconteceu. Mas nós humanos, resilientes, muito mais do que imaginamos, superamos, vivenciamos e, com certeza, aproveitamos muito nessa primeira fase da pandemia 2020 e 2021, onde tínhamos a sensação de que estávamos todos no mesmo barco. Você olhava para as outras pessoas, na medida que você ia no mercado, que você fazia alguma coisa, ou que encontrava de algum jeito, ou o cara que vinha trazer o seu delivery, o que for, né? E você sentia que estava todo mundo no mesmo barco. Isso também, veja o lado positivo dessas coisas, né? Essa sensação de que nós todos somos um organismo. A astrologia coloca, já falei isso várias vezes, vou falar de novo, eu coloco numa frase toda a configuração astrológica que detonou a pandemia, que ainda está, a configuração astrológica ainda vibra, já se desfez o auge, mas ainda vibra e vai vibrando até outras tomarem o lugar. E vai vibrando longamente, trajetória. É mudança profunda na estrutura social do planeta. Não tem como fugir disso. Precisamos ter essa consciência. Olha para você e vê quanto que a sua estrutura na vida, na estrutura da vida, mudou. Quanto que mudou. As oportunidades a pandemia também ofereceu para muitos de nós. Muitas oportunidades, através mesmo
desses Zoom que a gente está aqui. Se não fosse a pandemia, a gente não estava, né? E muitos de nós nos desenvolvemos, colocamos para fora conhecimentos nossos, né? E tivemos muita oportunidade de conhecer pessoas. Então, tudo tem o seu lado luz e seu lado sombra, né? Que uma coisa muito iluminada, assim como ganhar na loteria, se é que isso é iluminado, traz um monte de vagabundo atrás de você querendo seu dinheiro, né? Então, toda luz traz sombra, toda sombra traz luz, né? Então, é esse yin-yang da vida, né? Não é possível separar o yin do yang, ou dizer que o yin é melhor que o yang é melhor. O que acontece é que o equilíbrio entre o yin e yang, muitas vezes, ele entra numa situação inadequada, mas sempre é feito pelos dois. Então temos que readequar todos quando há desequilíbrio. Isso é consciência. Mas então, todos no mesmo barco. Agora, 2022, tem aspectos astrológicos que eu mesmo tinha uma curiosidade, porque aspectos no signo de Peixes, envolvendo os dois regentes de Peixes, que é Netuno e Júpiter, sabe, tão intensos assim, envolvendo essa energia, que é uma energia de transcendência, de espiritualidade, aquela energia daquilo que é imprevisível, daquilo que é impossível de se sistematizar. Que nem peixe. Você vai pegar o peixe, ele escorrega da sua mão. Você é mais inteligente, você é mais forte, você acaba achando um jeito de segurar o peixe. Mas a energia dele, ele escapa de você. Então, eu tinha, assim, uma curiosidade. Que será 2022? E um pouco de eu estar querendo falar hoje dessas coisas todas tem a ver com isso. Porque hoje eu já tenho uma consciência do que é 2022. Mas eu não tinha, eu falava, tudo pode acontecer em 2022, né? Mas vamos torcer que seja uma grande conexão cósmica, que é uma das possibilidades que podem acontecer através do signo de Peixes, né? Que a gente tenha uma reconexão maior, que eu ainda não estou vendo, assim, de uma forma significativa. Existe o que já existia, mas o que eu estou vendo realmente é que cada um está se vendo com o mais profundo da sua individualidade. Cada um está fazendo inconscientemente, cada um está fazendo contato com aquilo que realmente é, ou seja, não é mais todos no mesmo barco, agora é cada um lidando com as suas questões pessoais. Alguém de vocês percebe isso? Como nós estamos sendo desafiados, o desafio da primeira pandemia, como eu falei, era esse de lidar com esse drama em conjunto, toda a sociedade. Bem ou mal lidamos, né? O desafio agora é lidar com a gente mesmo. Alguém sente isso?
nos fatos desse ano que estão acontecendo, porque ninguém está passando incólume esse ano. Isso que eu digo, no começo da pandemia, 2021, todos estavam sentindo a mesma pandemia. Agora nós estamos sentindo a pandemia pessoal de cada um. Eu estou sentindo desde o Réveillon, por incrível que pareça. Parece brincadeira, mas no Réveillon eu comecei a sentir coisas, a acontecer coisas que não parou até agora de acontecer, tanto na sombra como na luz. É uma grande oportunidade. Peixes também significa transição, que, na verdade, tudo isso que Xavier falava, transição planetária. Nós estamos vivendo a transição. Tem uma transição inédita, que nunca aconteceu na humanidade, que é você sair de uma regra mecânica de vida para alcançar uma potencialidade muito maior, que é essa que a gente chama de complexa, que isso é só um começo de todo o poder que nós vamos desenvolver, só que nós não podemos desenvolver isso enquanto a gente usar o poder para nosso favor pessoal. Não faz sentido? Então, só na hora que a gente parar de desenvolver poder para o nosso dom pessoal, para o nosso usufruto, só na hora que a gente conseguir realmente sair do eu e pensar o todos, é que nós vamos conseguir sair dessa transição. Então, esse ano, ele é tipicamente um ano de transição de vida para todos nós. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, por mais estável que seja, está em vias de mudar alguma coisa importante na sua vida, se é que já não está mudando. Faz sentido, gente? Sim, todo sentido. Então, nós precisamos favorecer essa mudança com a consciência de quem nós somos. Essa consciência, autoconhecimento, tudo isso, não só a astrologia, como qualquer forma de desenvolver esse autoconhecimento, essa autoconsciência, que eu preciso falar essa palavra e precisamos entronizar, precisamos agir com consciência. E consciência é algo que todos tenhamos. É consciência. Não é a ciência do laboratório não sei qual lá da Suíça. Entende? Aquela ciência é aquela ciência que dá dinheiro para os acionistas. A nossa ciência é a gente entender qual é o nosso papel. E isso é tão simples, porque é só você aceitar as suas condições de vida, aceitar as circunstâncias. Eu vou, para encerrar aqui a fala, eu vou postar uma coisa que eu uso sempre, que é um quadrinho da Jornada das Casas, e eu vou falar para vocês como que o destino se manifesta através da nossa vida. Eu já falei aqui sobre isso diversas vezes, mas só, né, até já passamos das 8 horas, mas não faz mal. Eu vou postar isso rapidinho, em poucos minutos eu vou falar isso, depois a gente volta aí para essas conversas finais aí que a gente gosta de ter. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui, estão vendo, né?
Então, aqui temos o quê? Deixa eu tirar um pouco. Isso aqui são as casas astrológicas. Eu não vou perder muito tempo aqui ou ganhar muito tempo, porque nós não temos reexplicando coisas aqui. Isso aqui está no mapa astral de todo mundo, 12 casas. Casas são os cenários da vida. Os planetas, os signos, tudo isso são as nossas qualidades. As casas são os cenários da vida que a gente percorre. Então, isso aqui está feito utilizando não só a astrologia, mas também os princípios da antroposofia, os setênios e tudo isso. Não vou explicar detalhe. Eu só vou falar o seguinte: o nosso nascimento determina o ascendente do nosso mapa. Então, não é à toa que o ascendente indica o início da primeira casa. Porque é o nascimento, você nasce no primeiro cenário da sua vida, né? Eu não vou dar muito atenção para todas essas palavras das casas, porque não é o caso agora. Mas o que eu quero dizer é que você nasce aqui no ascendente e caminha de forma complexa, ou seja, não é linear. Não é que você, nos primeiros 7 anos, exclusivamente forma a sua personalidade, mas é que sim, que forma. Não é que você forma os seus valores nos 7 anos seguintes, não é só isso que você faz, e não deixa de estar formando os valores a vida inteira. Mas aqui é a época onde se dá mais atenção a isso e, em geral, então, toda essa caminhada. Como que é essa caminhada? Essa caminhada vem do ascendente, passa pelo primeiro quadrante, que é um quadrante onde eu faço mais contato comigo mesmo inconsciente, porque a criança não está consciente do que ela está fazendo, mas ela é um ser que está chegando na Terra agora. Então, tudo que ela está aprendendo é muito mais no primeiro setênio do que tudo que ela vai aprender depois, porque ela vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a relacionar, vai aprender tudo isso daí que ela, quando nasceu, não sabia. Isso é muito mais que a gente aprende no primeiro quadrante do que em qualquer outro. Veja o nosso potencial. Mas depois a gente vai se identificando com coisas e vai perdendo capacidade, porque vai saindo da gente. Aqui na criança, a criança... Por isso que Jesus fala que o céu será das criancinhas, porque está aqui, ó, totalmente pronto para se desenvolver aquilo que é. A criança mostra o que é. Nós temos neto, maioria de nós, e já tivemos filho. Então, nós sabemos, e ainda mais as crianças de hoje. Então, nós desenvolvemos esse aprendizado conosco mesmo, desenvolvemos esse aprendizado de lidar com o outro, né? Que nessa fase de 21 a 42, cada um desses tem 21 anos, de 21 a 42, de 42 a 63 a gente já está numa amplitude social mais elevada, já está trabalhando com mais amplitude. E depois a gente fala aqui em meu legado. Mas o que importa para nós aqui é que existe um ascendente que flui através da vida de forma complexa, tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo também cada um com a sua intenção. E atinge aqui a realização no meio do céu. Nasce no ascendente, flui por 63 anos até o início do processo de realização, que o processo de realização se dá aqui na casa 10, 7 anos, né? E depois a gente tem realmente o legado para a comunidade
E esse recolhimento de fim de ciclo, quando a gente termina de rodar a roda com 84 anos, e depois o que a gente tiver de vida depois disso é aquele dom de Deus que deu para você, né? Mas precisa ver também a qualidade de vida depois dos 84 anos, porque hoje a média está péssima, né? Das pessoas que atingem essa idade e para frente, a qualidade de vida está péssima. Então, nós temos que ter essa consciência enquanto nós estamos vivendo aqui. Ô, Sérgio, péssima física ou mentalmente, ou psicológico? Both, ambos, Tudo? tudo. Ah, tá. Porque você mentalmente, estando, sabe, em processo degenerativo, altamente degenerativo, como está acontecendo talvez com a maioria da nossa sociedade, né? Então, você tem, é claro, não são todos, mas existe uma grande, talvez maioria mesmo, de qualquer jeito, existe uma grande quantidade de pessoas em processo degenerativo. E degenerativo por quê? Porque não se formou adequadamente através disso. Por quê? Porque ficou se identificando com coisas fora de si. Então fica fora. E no meu tempo falava isso, esse cara está fora de si, né? Hoje em dia não tenho ouvido falar isso. Ou é TDAH, XYK12, não sei o que e tal, né? No meu tempo, o cara está fora de si, mano, né? Agora surtou, pirou, não sei o que e tal, tal. Então, no meu tempo, era fora de si. O cara está fora de si, ou o cara está lunático, está vivendo no mundo da lua, né? Mas, brincadeiras à parte, muita gente em estado degenerativo muito ruim. Isso nós temos que consertar com a nossa consciência. Vivenciando, então, tudo isso aqui com consciência, vivenciando a partir de nós mesmos. Então, as casas astrológicas indicam para você. O teu ascendente, ele ajuda você a compreender quem você é, e o teu meio do céu ajuda a você a compreender qual é a tua trajetória na vida, que vem do ascendente para o meio do céu e depois se complementa. Então, dentro do mapa astral, você consegue ter muitas informações sobre o ser que você é. E agora eu digo mais para você. Isso daqui se realiza. Eu já tenho idade e tempo de astrologia para ver que isso se realiza de uma forma ou de outra. Agora, quem prejudica essa realização, essa trajetória, essa jornada, como eu chamo aqui, do ascendente até o meio do céu e depois para o legado final e a transcendência, isso se realiza de uma forma ou de outra, mesmo com a pessoa entrando em demência, tudo isso. Você vai analisar a vida das pessoas, como eu tenho oportunidade com essa ferramenta, e você vê, e a minha própria. Eu vejo coisas que a astrologia diria e que eu consigo hoje. Eu tive a convicção de fazer muitas mudanças na minha vida através do meu mapa astral. Tive, porque eu senti na minha alma quando eu comecei a estudar, e por isso que eu acabei me profissionalizando também, entre outras coisas. Eu sentia que as decisões que eu precisava tomar de acordo com o meu mapa, que eram contrárias às decisões que eu tinha tomado antes, que precisava reformular, eu sentia que fazia muito mais sentido para mim as decisões que eu tomava
baseado no meu mapa. Aquilo foi a sopa no mel para mim, não que seja fácil. Isso não quer dizer, você pega um astrólogo aí, ele vai te explicar isso daí direitinho. Nem sempre acontece, porque o astrólogo precisa estar voltado para esse desenvolvimento que eu estou falando, que não são todos, né, que pensam em trajetória. Muitos astrólogos pensam naquele momento, o que está acontecendo, né? Então, é preciso pensar na astrologia com uma trajetória, porque os astros estão sempre em trajetória. Os astros que criaram a pandemia em 2020, eles já andaram um monte, mas eles estão fazendo a trajetória. E aquilo que aconteceu em 2020 continua através dessa trajetória. É por isso que a gente está falando todas essas coisas. Então, você deixe a vida acontecer do jeito que ela quer acontecer para você. Colabore com a vida. Nade a favor da corrente das circunstâncias. E você vai ter cada vez mais consciência de você. E você cada vez mais vai entender o seu papel. É isso que eu quero dizer hoje. Vai entender o seu papel, né? Fazer como a mestra da Amanda, minha filha, falou para ela, e ela compartilhou com a gente, uma das mestras dela, que eu não sei qual é, que o que faz sentido na vida é você estar fazendo aquilo que só você pode fazer e que seja bom para todos. Verstehen, Andrea? Ja. Verstehen? Cadê? Já saiu? Eu entendo. Hoje eu estou tá aí. vendo. Aí, Ivone. Tá uma do lado da outra aí. Então é isso, gente. O tema de hoje. O que vocês acham? Muito bom. Ô, Sérgio, você falando do jeito que você falou, eu assim, me enquadrei exatamente nessa situação, entendeu? Pessoas que eu achava até que estavam jogando contra, eu sinto que jogam a favor. Benfeitor, a figura do benfeitor que você falou aí. E, assim, essa coisa de... Eu sou naturalmente muito transparente e isso me deixa muito vulnerável, né? E essa pessoa que eu assim, tipifiquei agora na tua fala como benfeitora, ela me mandou uma mensagem hoje que eu em princípio, achei estranha, mas que é verdadeira. Tipo, o espírito infantil, que, apesar da minha idade, ainda está muito em mim ainda. Tanto que eu, com as crianças, eu viro uma criança, eu fico deseducador, eu não cumpro as normas que normalmente deveria cumprir como mais velho, enfim. Graças a Deus, que não deveria nada, deveria isso, ser quem você é, né? Sim, mas aí entra nessa coisa da sociedade, que é mais rígida, que é mais aquela coisa de bons costumes, boas maneiras e tal. E aí eles me veem como um fora da curva, entendeu? Tipo, Celso não dá para deixar os filhos com o Celso, porque ele é capaz de fazer a mesma... Entendeu? Não tem assim muito controle sobre as crianças, digamos. Ele vira uma criança ali e a criança, de repente, faz o que quer. Não é bem assim, mas eu me sinto diferenciado em relação aos outros avós, entendeu? Tipo,
Porque eu faço Exatamente. coisas diferentes. Pego bicicleta aqui, vou até Zona Sul, vou à praia. Enfim, coisas que o pessoal acha doido, entendeu? Uma cidade dessa, doida. Mas eu, assim, eu não tenho medo. Não tenho. Medo de quê? A essa altura do campeonato, né? Vamos ter medo do quê? Pois é. Então, assim, a tua fala me processou esses pensamentos, essas realidades minhas. Que bom. Agora eu queria pedir para a Tânia falar um pouquinho do que ela escreveu, não só essa segunda frase, mas a primeira também. O que você escreveu ali, Tânia? A da reflexão para ser estendida? É, Nossa, eu fiquei te ouvindo aqui, Sérgio, imaginando. Eu lembro bem do início da pandemia, quando a gente pensava, isolamento, uma semana, 2 semanas, 30, 60 dias, sei lá, tudo volta já. Se passaram mais de 2 anos, eu voltei a trabalhar com eventos e tem gente ainda que está no híbrido e bem aquilo que tu colocaste antes, abriu N outras possibilidades. Hoje, se o deslocamento é difícil, se o trânsito está ruim, a gente vai pela telinha e está tudo certo, né? Faz uma chamada de vídeo, faz uma chamada, sei lá, por Google Meet, por Zoom, pelo que for. Então, quantos caminhos novos a gente abriu a partir do momento que estava todo mundo na mesma condição? E então, quer dizer, essa flexibilidade que a gente tem e que não exercita, a pandemia fez sacudir e mudar, né? E se abrir para isso, e parar de resistir para as coisas, né? Agora, essa reflexão tem que ser estendida para esse interno, para essas máscaras internas, né? Que justamente o isolamento fez isso conosco. Ficamos na telinha, mas e aí? E as verdades mesmo, aquelas que a gente tem resistência, às vezes, de olhar, conosco mesmo, com o espelho ali muito mais frequente no dia a dia, a gente teve que enxergar elas. E elas apareceram todas, para quem quis ver, né? Eu estou bem nesse balaio aí, gente. E bem convicta do que eu vou fazer daqui para frente, que eu tinha uma sensação de que eu estava no caminho errado. Você conseguiu dar a volta inteira no teu, porque você fez o estudo ali astrológico e entendeu tudo, né? Eu já fiz 2 mapas astrológicos na minha vida com a mesma pessoa e ela me disse coisas fantásticas, isso há anos atrás, né? E eu agora fiquei repensando e vendo o quanto a gente precisa refletir mais e mergulhar mais nessa nossa presença, que está sempre ali, mas a gente está sempre botando aquilo que é transitório, vento, né? E se fica perdido, vou parar por aqui, gente, porque minha cabeça está rodando 1 milhão de vezes. Não sei se eu fiz alguém entender alguma coisa que eu falei. entendemos sim, né? E a questão é justamente essa, resumindo. Nós temos que trabalhar o que está dentro e não ficar preso no que está fora. Veja quantas ações você toma em função do que está fora. E quantas ações, pega uma folha, põe dentro e fora. Escreve quantas ações no seu dia estão referentes ao que está fora e quantas ações são referentes ao que está dentro. Né? O que está dentro muitas vezes vai chegar a 0 ou perto de 0. E tudo é fora. Então é evidente que a gente está fora de si. Então é evidente que a gente precisa ter consciência de si. Então, isso, Tânia, já é uma coisa de você ver o que está dentro, né? Uma coisa. Isso a gente agradece muito, né? Aos grandes psicólogos e espiritualistas que vieram na esteira de Netuno na segunda metade do século XIX, que nasceram Freud, Jung, Steiner,
Madame Blavatsky, todos esses mestres, tanto os acadêmicos, como Freud, que era médico, Jung, que era médico, que definiram a psicologia acadêmica, quanto os espiritualistas, né? Que, como Allan Kardec, como Steiner, como Madame Blavatsky, todos esses trouxeram os caminhos para a gente. Então, as terapias que a gente tem hoje, elas foram muito úteis para a gente começar a desenvolver isso. Para mim, foi imprescindível a fazer terapia bastante na minha vida, para que eu conseguisse perceber isso, mas hoje a gente já consegue perceber vibracionalmente. Então, as terapias vibracionais são muito mais rápidas, né? Do que aquele negócio do Freud de ficar 20 anos atendendo 3 vezes por semana. Isso era melhor para o psicanalista do que para o psicanalizado. Mas, mas nós estamos aprendendo isso daí. Fala, Ivone Wegman, a mulher do caminho, o homem do caminho, né? A pessoa do caminho. Não, é que é engraçado que você justamente falou alguma coisa que essa semana me acendeu uma luz muito grande dentro de mim, que as pessoas ficam, às vezes, querendo empurrar ideias e verdades uma para a outra, e achando que a verdade dela prevalece. A minha verdade prevalece, a tua verdade. E caiu assim uma ficha muito interessante. A verdade de cada um é a verdade de cada um, em ponto final. Não tem que querer empurrar nada para ninguém, nem para nada. Tá? Não adianta chegar e dizer, porque Deus te ajuda, porque se você acender uma vela 24 horas, cada 24 horas uma vela para Deus, Deus vai te olhar melhor. Se é uma coisa que eu acredito, vai acontecer isso. Se não acredito, não acontece. Pronto. Sabe, assim, chega de ficar discutindo a cara dos anjos, ou sei lá o quê. Eu acho que é meio caminho andado. Deixa o cara. Se o cara diz não gosto de igreja, tá bom, não gosta de igreja. O outro gosta de viver na igreja, mora lá. Pronto. Não vai fazer diferença. A verdade de cada um, ele tem que seguir a verdade dele, pronto. Eu acredito em Deus. Tem que seguir a verdade, só tem uma questão aí. Como aquela frase que a Amanda falou. Tem que seguir a verdade, mas tem que ser útil para o coletivo. Sim, útil. Sim, mas isso de ser útil, a própria pessoa vai cair a ficha dela, que ela não veio só para aquelas coisinhas que ela faz, que ela provavelmente a vida dela é mais do que aquilo, mas ela tem que perceber, entendeu? Eu como pessoa normal, simples, gente que come, bebe, caga, faz tudo, né? Completamente. Eu não tenho nenhum poder em cima da outra pessoa. Se ela não quiser fazer isso, ela não vai fazer. Antes de mais nada, as crianças, quando elas estão na escola, uma das coisas que elas têm que aprender é a compartilhar, a ajudar o outro a sair das ciladas. Isso depende. O outro a sair do poço. Mas depois que cresceu, não tem jeito. Se a pessoa não se propõe a isso, ela vai ficar só nos pontos de interrogação escritos. Pois é, por isso que eu já estou falando sobre a gente se propor a isso, entende?
essa frase sua. O que eu vim falar hoje aqui era a gente se propor a isso, né? Isso eu acho E hoje fantástico. é muito Mas isso. eu acho que a gente, por exemplo, os educadores, gente que está trabalhando na educação, tem que ter como meta isso. A estrutura educacional tem que mudar. E é isso. A Isso gente vai fazendo o que que- pode aqui, uma vez que, na verdade, a escola, tradicionalmente, o que ela vinha fazendo era estimular a competição, né? Dar medalha isso para aí aquele serve. que Isso já passa é. em primeiro lugar e não sei o que e tal. E aí aquele que não ganha essa medalha, ele carrega esse trauma a vida inteira, mano. E, mano, Eu sei. entende? Então, eu gostava quando eu estava no primário, porque sempre era a mesma menina que ganhava a medalha. A mesma. Na minha classe. 4 anos de primário, todo mês lá, ela levantava lá e ganhava a medalha do melhor boletim do mês. Ela chamava Lucy. E todo dia, toda semana era ela. Então, para mim, já não ligar, mas é ela mesmo, pronto, sabe? Eu lembrei disso agora, né? Mas então, gente, nós fomos formatados, por isso que eu falei do militar da continência também, nós fomos formatados para servirmos àqueles que têm poder. E nós precisamos usar o nosso poder para nos empoderar coletivamente, sendo úteis, né? Não querendo combater os outros com a mesma arma que eles usam, porque a mesma arma que eles usam vai ricochetear para tudo quanto é o lado, né? Então, isso que dizia Jesus, ó, de um lado e de outro, oferece a outra face. Oferecer outra face não é ser babaca. Oferecer a outra face é responder de forma diferente àquela atitude negativa que está sendo aplicada ali, né? Então, combater a atitude negativa com atitude positiva. Isso é a outra face de Jesus. Não fui eu que inventei, não, mas é. Então, enfim, é isso. Eu fico feliz mesmo com isso, sabe? É uma alegria muito grande, né? De poder estar toda segunda-feira com vocês. É realmente uma alegria muito grande. Eu acho que o Grupo Trabalho 60 a mais está oferecendo uma oportunidade muito grande desse contato com a gente mesmo, porque isso aqui, esses encontros nossos, tanto da sorologia como da cultura orgânica, no fundo são contatos para a gente contatar a gente mesmo, são oportunidades para a gente contatar a gente mesmo, e a maioria das iniciativas do Trabalho 60 a mais são para isso, né? A ginástica facial é um momento de você contatar consigo mesmo, né? Além dos objetivos óbvios que ela tem, é um momento de você olhar para você, de você tocar você, né? De você desenvolver movimentos que você nem sabia que tinha, não é, Ana Maria Orsi? Então, os cristais da Silmara, quanto que aquilo não ressoa em você, aquelas propriedades que o cristal tem, e como que você não pode dizer, eu também sou um cristal. Eu também sou formado de cristais. E eu também tenho poder, eu não preciso me submeter. Sabe? Então eu digo, nós não precisamos de atravessadores, né, Celso? Nós podemos fazer as coisas por nós mesmos, desde que a gente esteja unido. Não precisamos de ninguém que venha dar leite da teta da vaca na boca da gente. Não precisamos. Não precisamos exigir privilégio de nada.
nós temos condição de, juntos, criar a maior qualidade de vida possível nesse planeta. É um processo, é uma trajetória, mas essa é a trajetória na qual nós precisamos ter consciência de estar trilhando. Para valorizar menos o institucional e mais o que nós coletivamente podemos conseguir fazer. Autoconhecimento, autoconsciência de si, integração desse conhecimento. Porque eu vejo, né, se fala muito de autoconhecimento, as pessoas vão, fazem trabalhos de autoconhecimento, mas elas não mudam. Né? Passa ano, entra ano, sai ano, não mudam. Né? Então, elas conhecem o quê? O signo dela, qual é a característica do signo, qual é a característica da lua, tal, mas não muda. Né? Mas agora nós estamos mudando. Agora o impulso é realmente mudar, é assumir essa consciência e mudar. Nós não podemos ser as mesmas pessoas que nós éramos. De alguma forma, por menor que seja, nós temos que nos tornar outras pessoas. E é muito simples. É só você fazer o que você sente que pode fazer por todos e por si. Só. Tá bom, gente? Belíssimo, belíssimo. Muito bom. Então, Perfeito. mais uma vez, gratidão. Até segunda que vem para esse grupo e a gente se vê por aí. Não adianta nem me abandonar. A Amanda hoje não está. Amanda hoje não está. Amanda está com 1000 coisas lá, ela não tem conseguido entrar, mas ela sempre assiste depois. Então, ela inclusive está mudando de casa também. Então, uma das casas dela, ela tem Plutão na 4ª casa, sabe? Eu tive um professor que falava assim, Plutão na 4ª casa, passa a vida inteira mudando de casa. E olha que a minha filha é isso. Ai, que horror. Eu Ótimo. sei como é que é. Tá bom, gente. Boa noite. Boa Obrigada, noite Até a Sérgio. todos. Boa Até. noite. Obrigada. Tchau, boa Uma noite delícia. para todos. Adoro os Tchau. nômades. Tchau. Obrigada, boa noite. Bom, tchau, um beijo para todos. Tchau. Tchau, Boa semana, gente. Até a próxima. Tchau, Mauro. Obrigada. Beijo, Ana. Tchau, Sérgio. Beijo. Bye, bye. Tchau. Tchau.